Olá, seu principal objetivo ao dimensionar uma estrutura não é economizar no material. Peraí, como assim não é economizar no material? É claro que economizar no material é a única coisa que eu estou fazendo. Não. Bom, primeira coisa, vamos olhar um caso muito simples. Uma laje treliçada, certo? Bom, uma laje treliçada, ela é armada, primariamente, né, com essa treliça e a treliça, não, treliça comumzinha, né, aquelas treliças com diagonais cada 20 centímetros, certo? De 8 a 25 centímetros, né, dependendo do caso aí da treliça. Mas ela basicamente tem um padrão, que ela vai ter duas barras inferiores, diagonais, e uma barra superior. Padrão de uma treliça, é isso. Uh, as barras inferiores têm um diâmetro, certo? Geralmente 4,2, 5 milímetros, certo? As barras treliçadas, elas são de menor diâmetro, né? Geralmente elas têm 4,2, certo? Nas barras de 5 milímetros inferiores, elas continuam com 4,2 e só quando a gente tem barras de 6 milímetros inferior que ela vira 5 milímetros, certo? Já a barra superior, ela tem 6, 7 ou, em alguns casos, 8 milímetros, certo? Bom, a gente tem então basicamente armadura inferior, treliçada e superior. Onde que uma treliça vai ter maiores cargas, onde ela vai ter os maiores esforços na armadura? Bom, no meio, onde vai ter um maior momento do fator positivo, certo? Então, um ponto que a gente tem um maior momento do fator positivo é no meio, certo? Mas a tração que ocorre é na parte de baixo. Na parte de baixo, a gente tem barras mais finas que na parte de cima. A gente temos uma treliça de 8, a gente tem duas barras de 4,2 embaixo e uma barra de 6 em cima. A gente tem mais aço embaixo do que em cima. Por quê? Bom, outra coisa que a gente vai olhar também é o contrário, né? A gente vai chegando próximo ao apoio. Bom, a gente vai chegando próximo ao apoio, a gente vai ter um pouco mais esses alimentos, então essas diagonais aqui vão ajudar. Mas a gente vai chegar próximo ao apoio, a gente vai ter um momento de fator negativo na parte de cima. Então para isso, né? Por isso que a gente coloca a barra superior, né, de maior espessura, porque em cima eu tenho um monitor negativo, certo? Mas quando ela chega no apoio, ela para, certo? Não tem continuidade entre uma treliça e outra, a não ser que é armada por outra barra. Então a outra barra que está fazendo o efeito de suportar os negativos e a barra superior da treliça não, certo? Então, não é por isso também, não é um momento fator negativo que está gerando isso, certo? Então, eu não preciso essa barra superior por causa do momento fator negativo, eu também não preciso por causa do momento fator positivo. Mas, por algum motivo, a Gerdau e a ArcelorMittal teimam em colocar a maior barra na parte de cima. Por quê? Bom, vamos analisar o processo construtivo. Vamos imaginar que um engenheiro um engenheiro foi contratado da Gerdau e pensa, não, eu vou achar um jeito de economizar e eu vou trocar a barra de cima para 4.2, certo? Vamos testar, vou colocar a barra de 4.2 em cima. Bom, o que aconteceria? Uh, se a laje fosse concretada com a barra de 4.2, depois de executado o concreto, depois de curado o concreto, ela resistiria sem problemas. Bom, se ela resistiria depois, então qual o problema? O problema é antes, certo? Como assim antes? Bom, basicamente vamos analisar assim. A gente vai ter uma laje, certo? Vamos imaginar uma laje pequena, 1,5 m, certo? Ou 1,20 m. 1,20 m geralmente nem usado escora, certo? Um vão de 1,20 m. O que aconteceria é que uh, os, os montadores chegariam, né? Colocariam uma treliça, enchimento e outra treliça, certo? Depois de fazer enchimento, eles teriam que andar nela e colocar malha, certo? E aí o que aconteceria? Provavelmente o que aconteceria é, a gente tem uma barra de 4.2 em cima, né? A gente tem duas barras, assim, trocasse para uma barra 4.2, né? A gente tem duas barras 4.2 embaixo. Bom, o que aconteceria se um pedreiro pisasse bem no meio dessa treliça? Certo? Uma treliça de 1,20 m, mas se ela tivesse uma barra positiva de 4.2 e ele pisasse bem no meio dela, ela flambaria muito fácil, certo? E quando essa barra flambasse, certo? Aconteceria o quê? Que como a gente tem a única coisa em cima resistindo à compressão, certo? Porque em uma peça bem apoiada, a gente tem compressão em cima. A única coisa que a gente teria seria uma barra 4.2 amassada, essa delícia falharia, certo? Ou se não tivesse nenhum pedreiro pisando em cima, mas depois, ao concretar o concreto, ficasse em cima, porque o concreto vai ter peso, né? Até ele curar, ele não vai ter resistência, aconteceria o quê? Que essa treliça falharia no momento da concretagem, certo? Então eu não posso ter uma barra 4.2 em cima, por quê? Porque ela falharia durante a execução, certo? E em voos maiores, vamos pensar um voo de 4 metros, onde vai ter duas, três linhas de escora, para garantir uma barra de menor diâmetro, colocar uma barra de 4.2 aqui, eu teria que colocar mais linhas de escora ainda. Por quê? Porque o momento fator nessa peça, antes
antes do concreto curar, teria que ser totalmente negativo, porque ela não teria capacidade de resistir muito ao fator positivo. Então, na prática, é colocada uma barra de 6 milímetros para execução. Depois de concretado, se você quiser, você pode tirar aquela barra, mas não compensa, né? Arrebentar todo o concreto para tirar uma barra de 6 milímetros. Então ela é mantida ali por causa disso. Mas não é a maneira mais eficiente. A maneira mais eficiente, a maneira de minimizar o gasto de material, seria se a gente colocasse uma barra de 4.2 ou nem colocasse barra nenhuma ali, certo? E escorasse muito mais perto. Gastaria com escoras e por isso não compensa, certo? Então, um dos motivos que a gente tem que compensar é economizar escoras também, certo? Economizar tempo de mão de obra. Então isso aí é considerável também. E essa barra de 6 milímetros é mais barata do que isso e ela fica ali, a gente joga ela fora em troca disso, certo? Outra situação, uma laje, uma viga, né? Uma viga composta, ou seja, uma viga metálica, certo? Onde a gente vai ter, ou pode ser até uma viga de concreto, né? Com os estribos aparecendo, onde a gente vai ter uma laje de concreto em cima que vai ligar a essa viga e elas vão trabalhar em união, certo? Então ela tem as barras para cima, de maneira a ligar uma na outra, e elas vão trabalhar em conjunto, certo? Bom, como elas vão trabalhar em conjunto, vai acontecer o quê? Lá, a nossa viga, né, principal, vai existir só a viga principal, né? Bom, essa viga vai ter uma certa resistência, certo? E vai ser aplicada uma carga de concreto sobre ela, certo? Quando esse concreto curar, ela vai ter uma maior resistência e uma maior inércia também, porque ela ganha altura. Então, é uma maneira muito eficiente aí de ganhar altura, resistência, né? Você consegue facilmente aumentar em 30, 40, 50% da resistência de uma viga fazendo ela composta. Então, compensa muito, né, fazer uma viga composta, certo? E é um método comum quando a gente pensa em vigas pesadas, certo? Bom, por que só vigas pesadas? Né? Por que a gente não faz isso, sei lá, uma viguinha pequena, né? Bom, em uma viga pequena, por exemplo, uma viga metálica 150-13, certo? Para vãos pequenos aí, ela não compensa por quê? Porque a viga fica mais barato a gente aumentar 2 kg por metro a viga, né? Fazer uma 215 do que fazer toda essa ligação. Por quê? Porque eu tenho que soldar muitas barras aqui, né? Por mais que todos esses conectores aqui não cheguem a dar 2 kg por metro, né? Porque da 150-13 para 215 é 2 kg, certo? Mas da 150-13 se a gente for colocar uma ligação, barras de ligação de 1 kg, a gente vai ter um custo adicional muito alto. Por quê? Porque essas barras de ligação, elas têm um custo de manufatura grande. A gente tem que soldar barra por barra, certo? Cada peça de ligação tem que ser estudada em específico, certo? Então, geralmente na prática, quando a gente está pensando em peças pequenas, é mais barato aumentar o peso dela do que trabalhar no máximo de qualidade da peça, certo? Então, isso é outro fator. Além disso, vamos imaginar uma viga maior. Então, vamos imaginar uma viga, por exemplo, uma 410 38,8. Uma viga mais robusta, uma viga de uma laje considerável. O que a gente pode considerar composta ela? Bom, vamos imaginar que a gente vai considerar composta. A gente mencionou e pensou, ó, eu posso trabalhar com uma 38,8 ou teria que aumentar para uma de 52 quilos, porque o arquiteto não quer mais aumentar a altura, alguma coisa assim. Aí vai começar a coisa. Então compensa fazer ela composta. Mas eu vou fazer ela composta totalmente ou eu posso fazer ela parcialmente. Seria como? Bom, vamos imaginar que eu vá concretar essa viga, né? Essa viga, antes do concreto curar, ela tem que resistir às cargas sozinha. Inclusive, ela tem que resistir o peso do concreto sozinha, certo? Então, o que vai acontecer quando eu faço uma viga composta? Que ela vai ter que suportar o peso próprio dela, mais de todo o concreto sozinha, para depois ter a ajuda do concreto. E, consequentemente, ela vai ter uma deformação maior. Compensa isso? Não seria melhor escorar ela e não precisar, não precisar considerar que ela tem que garantir que ela aguente só o peso próprio sozinha? Não, não compensa. Por quê? Porque o custo da score é considerável. O custo de colocar e remover a score é considerável. É preferível que ela deforme um pouquinho mais. É preferível que a gente coloque uma viga um pouquinho mais pesada do que ter que encher de escoras na viga, certo? Por quê? Bom, vamos imaginar que eu tenho que colocar uma viga 4 kg mais pesada. A gente está falando de R$ 20 a mais, certo? Se eu tivesse que colocar uma escora a cada metro e eu tivesse que deixar essa escora 28 dias, também seria um custo considerável, próximo disso, até maior que isso, além do retrabalho, certo? Além do custo adicional na mão de obra, né? Então, geralmente não compensa fazer isso, é mais preferível a gente colocar uma viga um pouquinho mais robusta e deixá-la deformar mais, certo? Outra coisa agora, qual é o método mais eficiente que vai gerar maior economia em uma laje? Bom, uma laje, o método mais eficiente é uma laje nervurada. Por quê? Porque a gente vai ter nervuras altas, certo? Que vai dar uma inércia considerável na estrutura.
certo? Mas a gente vai ter pouco concreto, porque a gente vai ter um monte de vazios. Certo? Então, quando a gente tem voos relativamente consideráveis, a gente quer economizar o máximo no material, a gente coloca uma laje nervurada. Mas e a laje maciça, né? Uma laje plana, sem vigas? Bom, uma laje plana sem vigas, ela vai ter pelo menos 16 centímetros de espessura, então ela vai ter um peso considerável, certo? E ela não vai ter uma inércia considerável, certo? E ela vai ter uma armadura bem robusta. Então você pensa, bom, eu tenho uma armadura robusta, eu vou ter uma inércia pouco considerável, então ela vai ter uma deformação maior, não vou conseguir nesses voos tão consideráveis, certo? E, além disso, é uma estrutura extremamente ineficiente, né? Porque ela não tem altura, certo? Então, por que as pessoas fazem lajes planas? Bom, porque ela é boa, muito boa no restante, certo? Geralmente, lajes planas são feitas porque no restante elas são muito eficientes. Primeira coisa, uma laje plana, ela gasta pouca altura, certo? Então, ok, vai gastar mais material, vai gastar mais concreto, vai gastar mais aço. Mas, se a gente tem, dependendo do caso, existe, né, dependendo da região, uma cidade, por exemplo, ela pode acontecer de ter um limite de altura, certo? Um prédio máximo tem que ter 30 metros, certo? E a gente precisa de um pé direito de 2,50. Se não for trabalhar com 50 centímetros entre andar, a gente vai ter 10 andares, né? 30 metros, 50 centímetros mais 2, 53. Então, sobraria 10 andares. Se eu conseguir trabalhar com uma laje de 15, eu consegui um andar a mais, né? Se eu pensar 2,50 mais 0,15, eu tenho 2,65. 30 dividido por 2,65 são 11, certo? Então, eu acabo ganhando um andar a mais por fazer uma laje mais fina, ou seja, uma altura total da laje menor, certo? E isso é um efeito que a laje plana tem de vantagem. Consequentemente, então, reduz a altura entre andares, reduz também a carga de vento, né? Porque a carga de vento ela é o quadrado da altura do prédio. Então, a gente reduz a altura do prédio, a gente reduz a carga de vento. Outra coisa, a gente reduz a altura entre andares dos pilares, né? Então, o pilar está mais travado entre um andar e outro, certo? Apesar de não ter uma capacidade de contraventamento tão alta por ser uma laje plana, ele vai ter uma altura entre andares menor. E, consequentemente, ele vai tender a ser um pilar com menor armadura para a mesma carga, certo? Então, esse é outro fator aí, uma outra vantagem de uma laje plana, certo? Ela gasta muito material, certo? Ela não é uma laje eficiente para a questão do material, mas ela é eficiente no restante, certo? Isso também tem que ser considerado, certo? Outra coisa, uma laje pré-moldada agora, não, agora é uma laje nervurada, agora ela tem duas nervuras, né? Uma laje TT aí, ela tem duas nervuras robustas, certo? E realmente ela tem duas nervuras robustas nela, né? E laje TT é 40, 50, 60, 80 de altura total, certo? Mas qual que é a seção mais eficiente em questão de inércia, em questão de resistência e flexão? É uma peça I, né? Uma viga I é a questão mais eficiente. Por que então que uma laje TT, certo? Ela não tem a base reforçada? Bom, por que ela vai afinando, né? Porque se eu for pensar, eu quero uma mesa de espessura considerável, certo? Eu quero que ela afine e depois ela alargue, certo? Uma viga, eu quero ela com uma cinturinha porque é muito mais bonita uma viga com uma cintura porque ela tem uma eficiência muito maior, certo? Mas a gente não faz isso numa laje TT, né? A gente faz ela alta ali, né? E ela vai afinando, afinando, afinando e ela não tem ela não tem cintura, ela afina até a base, certo? Por que isso? Bom, porque apesar de ser mais eficiente estruturalmente, na maneira, se a gente for pensar para maximizar a inércia, a gente fazer ela com a base reforçada, na prática isso não acontece. Por quê? Porque para eu fazer uma laje TT simples, eu só preciso quando eu for concretar a laje TT, eu só vou jogar o concreto e tiro ela. Jogo o concreto, espero curar e tiro a peça. Se eu tivesse ela largada, eu teria que desmontar a forma, certo? Então eu teria um custo adicional de desmontagem da forma também muito maior, certo? Então, na prática, compensa mais fazer ela fina, certo? Sacrificar um pouco da inércia, apesar da inércia ser muito importante, eu sacrifico parte da inércia, mas em compensação, eu facilito na execução, facilito na fabricação. Eu reduzo muito o tempo de fabricação. Reduzindo o tempo de fabricação, eu consigo uma estrutura que acaba sendo mais econômica, não porque eu minimizei o material, mas porque eu minimizei o tempo de mão de obra, o custo da forma, certo? E a dificuldade de montagem, certo? Esses são fatores muito importantes, né? Até porque se eu tivesse uma forma com bulbo, por exemplo, na base, ela alargasse na base, eu teria um estribo mais complicado, eu teria uma estrutura em si mais complicada, certo? Então, esses fatores têm que ser considerados e são muito importantes no concreto armado. Por quê? Bom, se já for
quando você vai ligar para uma fabricante de concreto, uma concreteira, e você pergunta qual é o custo do concreto, certo? O custo mais alto, eu ouvi assim, foi R$ 800, tá? E é um absurdo. R$ 800 no metro cúbico de concreto é um absurdo, certo? Uh, eu acho muito caro, R$ 600, né? Na prática, em uma cidade grande, você consegue por R$ 300 um concreto de qualidade. R$ 400 em uma cidade grande, você consegue o concreto que você quiser, certo? Então, na prática, R$ 400 é o custo do metro cúbico de concreto. Quer dizer, é o custo do metro cúbico só do concreto mesmo, né? Por quê? Porque na prática é muito difícil encontrar uma obra onde o custo do metro cúbico de concreto vai a menos de R$ 1.500, certo? É muito comum. Ah, quanto que custou o metro cúbico? R$ 2.000. Não é fora do padrão isso aí, certo? Por que isso? Bom, porque eu tenho R$ 400 junto com concreto. Eu escolhi o melhor concreto que tem, ainda assim é R$ 400. Eu tenho escoras, eu tenho a forma, eu tenho o aço, eu tenho a montagem, eu tenho toda a parte de transporte, eu tenho toda a parte de cura do concreto. Eu tenho tanta coisa a mais em cima do concreto que aquele concreto de R$ 400, na prática, ele acaba custando R$ 2.000. Aquele concreto de 300 ainda custa 1.500, certo? Por quê? Porque tem muito custo adicional. Então, se eu pensar, eu quero minimizar a quantidade de concreto, bom, eu tenho R$ 2.000, certo? Esses R$ 2.000 eu penso só em 400 e todos os outros 1.600 que eu poderia economizar, certo? Porque tudo isso aqui é economizando no restante. Eu faço uma laje TT porque eu economizo no restante. Eu faço uma laje plana porque eu economizo no restante. Por mais que eu gaste um pouco mais de concreto, eu economizo no restante, certo? Eu faço uma viga composta porque eu economizo na escora, certo? A escora é uma parte considerável da estrutura também, né? Tudo mais, não é o maior custo, mas é um custo da estrutura, certo? E é um custo que gasta mão de obra, certo? Então, também é uma coisa a ser considerada. E a mesma coisa de treliça. Ah, tudo bem, uma barra de 6 milímetros. Mas uma barra de 6 milímetros, 6 vezes 6, dividido por 162 vezes R$ 6 o quilo. Se pensar R$ 6 o quilo, a gente está falando aí de 1,30 por metro de treliça, né? Se eu for pensar duas treliças por metro, isso aí é menos que R$ 3 da estrutura. Uma laje a gente vai pensar em mais R$ 100. R$ 200 a gente vai pensar fácil só no custo da laje em si. Então, isso aí é uma diferença pequena para redução de escoras, é uma diferença pequena para todas as outras vantagens que oferece, certo? E é uma coisa que a gente, se a gente pensar, ah, eu quero economizar material, a gente não vê, certo? A gente tem que pensar, eu quero economizar material, eu quero economizar mão de obra, eu quero economizar tempo, certo? Eu quero economizar na caixaria, eu quero economizar na escola, tudo isso aí são materiais adicionais, certo? Se você não pensar na caixaria, você está sacrificando muito da estrutura, certo? Começa a parecer que alguma estrutura que você está gastando mais é mais barata porque você não considera tudo, beleza? Então seria isso, até a próxima.